agora a conexão realmente eu também. Então, por favor, desliga lá a internet, pai, da TV. Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos Tá meio ruim, mas estamos bem ouvindo. sim. Tá bem ruim, né? Sim. Desliga a internet pro pai mesmo. Pega um cartaz e coloca na frente da câmera, Caleb. Agora não pode ler o cartaz. Não, pior que tudo. Se quiser, acho que eu vou desligar minha câmera pra ver se melhora, tá certo? Quem é essa pessoa? Deixa eu ver se só compartilhar a tela é melhor. Muito de tela. Iniciação científica. I'm sorry. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Eita, então sou eu agora. Não sei, aqui tá... Sim ou não? O que ele fala de tela é o slide, né? Não é o slide. O slide só, sem câmera. Então, tá só o slide. Pronto, beleza. Eu só vou botar aqui para gravar, porque eu acho que foi para gravar. Pronto. Veja, a gente tem que entender que o criador do universo, ele queria transmitir a sua história. E ele optou de uma transmissão dessa história de uma forma segura, prática, em que a mensagem fosse revelada através do tempo. Então, a Bíblia, a história que é contada pelo Criador, ela é uma obra literária. Se fosse uma linguagem falada, uma linguagem oral, possivelmente o conteúdo iria tanto sofrer alteração, ia ficar aquele telefone sem fio imenso, né? E sofrer adaptações de forma para induzir alguém, com certeza essa mensagem iria se perder. Então, a forma pode falar. Isso aí tu tá respondendo a pergunta anterior? O pior é que não é pergunta, eu só estou explicando porque a Bíblia, porque, na verdade, são razões de confiar na Bíblia. Então, uma das razões é porque a Bíblia é uma obra literária, entendeu? Então, uma das razões para você confiar na Bíblia. Então, vão ser 10 razões que a gente vai utilizar hoje, de uma forma bem prática. Isso. Tá de uma forma bem prática para como a gente pode entender e como a gente pode confiar na história da Bíblia. Então, uma dessas é porque a Bíblia é uma obra literária, um gênero textual também. A Bíblia, uma curiosidade, é o livro mais vendido e publicado do mundo. Então, são mais de 5 bilhões de exemplares já vendidos da Bíblia. Então, qualquer outro livro, nenhum desses chega nem próximo ao que a Bíblia é. Se fosse uma mensagem mentirosa, se fosse um livro qualquer, ele não teria esse alcance. E além do que, o tempo em que a Bíblia foi escrita, entendeu? Tem tudo isso. E ela se mantém através do tempo. Então a gente estudou através do cano que o povo judeu era um povo muito zeloso quanto ao conteúdo, então eles mantiveram os textos utilizados, principalmente a Torá, né, e os livros do profeta, enfim. Eles mantiveram aquele conteúdo, eles foram zelosos ao guardar. E no Novo Testamento, já como é um pouco mais moderno, vamos botar assim, as próprias igrejas, e quando eu falo igrejas, comunidades, elas guardavam e trocavam entre si. Então, o conteúdo não foi dissipado, e o texto que foi escrito foi muito próximo. Então, foram mais ou menos 100 anos, o período de 100 anos de Cristo, né? Então, era um período muito recente dos acontecimentos. Já o Antigo Testamento, realmente, foi um período um pouco depois, um poucão depois, na verdade, né? Mas o seu conteúdo em si foi guardado pelos povos. E aí a gente tem a referência bíblica que explica porque a Bíblia é a Bíblia, na verdade, né? Então são textos autoexplicativos. Aí tem Abacuque 2 que fala: então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente. Em João 21:25, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita,
penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, tanto no Velho, tanto no Novo, já havia essa predisposição ao material ser escrito, né? Ser gravado em algo que não se perdesse através do tempo. Se fosse hoje em dia, eu acho que seria gravado na nuvem, né? Que eu acho que é o sistema mais seguro. Mas, enfim. Dúvidas aí não, né? Não. Não? Beleza. Seguinte, outra razão. Porque a Bíblia traz respostas. Todas as respostas necessárias a Bíblia traz. Se a gente for olhar no mundo todo, qualquer outro tipo de livro, nenhum livro é tão completo quanto a Bíblia. Então, na Bíblia, a gente tem material para a nossa vida pessoal, profissional, relações amorosas, conduta ética, moral, enfim. Tanto é que muitos dos escritos da Bíblia serviram como lei para sociedades também, né? Então, civilmente, a Bíblia também inspirou as sociedades a se desenvolverem. Então, a Bíblia por si só, como esse livro, ele traz respostas para a vida cotidiana. Então, tudo que é necessário para o homem, a Bíblia relata. Ah, e você pode até perguntar, poxa, mas tem muita coisa que eu queria saber além da morte. Bom, o que é necessário para viver está na Bíblia. Além disso, é somente com o Pai. E aí a gente tem duas referências bíblicas de Timóteo, 2 Timóteo 3,17, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Foi pausa para beber água, tá? Enfim, a Bíblia, além de ser verdadeira, ela traz respostas para a nossa vida comum, prática também. Em Hebreus 14:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração, tá certo? Então, além da nossa vida prática, a nossa vida moral também é guiada pela Bíblia e ela indica, não, uma palavra melhor seria ela guia, ela é o padrão realmente para toda a nossa vida. E é interessante que na nossa vida comum a gente às vezes quer adaptar nossas vontades para a Bíblia nossas vontades. E a Bíblia é justamente ao contrário. A Bíblia e o Evangelho em si, né? São as nossas vontades que tem que se adaptar à Bíblia, né? Então, ela como um livro uniforme, a gente tem que tomar aquela forma da Bíblia. Outra razão para a gente confiar na Bíblia é que o livro em si é uma limitação humana. Se fosse uma obra falsa, seria mais fácil a gente esconder os erros dos personagens. Então, se a gente quisesse exaltar as qualidades de Davi, a gente só ia colocar a parte que ele derrotou Golias, e não a parte que ele adulterou ou que ele foi um mau pai. Espera só um minuto. E tudo isso gira em torno que a Bíblia não foi um livro de publicidade. Quando eu falo publicidade, é um livro para ser divulgado ou propagado apenas uma ideia. Porque se ela fosse, ela ia esconder várias outras partes. Eu acho que a gente contou até sobre isso. Não sei se eu falei por aqui ou se foi já na EBD. Se a gente quisesse falar sobre a Bíblia, quisesse pôr credibilidade realmente aos escritos, na ressurreição de Jesus Cristo, a gente não teria falado que as duas mulheres encontraram o anjo, Jesus, na verdade, né? A gente teria falado que dois homens encontraram, porque a mulher, naquele contexto, ela não tinha credibilidade por ser mulher. Então, seria mais fácil para as pessoas acreditarem que fossem dois homens. Mas, mesmo assim, a Bíblia passa por cima dos padrões morais da época e fala que foram duas mulheres. Ou seja, a história que é contada lá é fielmente ao que aconteceu. Então, ela não está preocupada realmente em mostrar
se o fulaninho era perfeito ou não, porque todos eram pecadores, mas sim a mensagem central, que era muito mais importante do que as limitações humanas. E a história da Bíblia, ela continua apesar da morte dos personagens. Então a gente vê que é apenas uma história uniforme, uma história linear. Desde o Antigo Testamento até o Novo é a mesma história. O homem pecou, o homem errou e precisa de redenção. E a redenção veio por Jesus Cristo. Então todos esses personagens morreram, a história foi continuada do povo, mas precisava de algo que mudasse realmente a história que veio em Jesus Cristo. Vocês estão entendendo aí? Sim. Sim, Caleb. Bom, porque tá tão silêncio, tão aterrizador que eu fico assim, sem feedback. Ameno, Mas continua. Morime, ameno. Pronto, cortou o silêncio. Bota Meu esse Deus. povo pra ler, Caleb, também. Escolhe alguém pra ler um pouquinho. Pronto. Alguém, por favor, lê aí Eclesiastes 7:20. Lázaro, por favor, agora. Por favor. Eclesiastes 7:20. Todavia, não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Então aí quer dizer o seguinte, que todos realmente são pecadores. Então a Bíblia já deixa bem claro que todo mundo está no mesmo balaio de erros e não existe ninguém perfeito. E ela não se preocupa realmente em mostrar essa perfeição, não. E é legal disso, porque a gente se vê nos personagens. Então, volta e meia a gente se encontra num Jonas, outra hora num Davi, outra hora no Moisés, outra hora, enfim, nos outros personagens, né? A gente tenta às vezes se buscar em Jesus, mas é difícil. Mas se a Bíblia realmente fosse um livro falso, que não prezasse pela verdade no conteúdo, ela não se preocuparia em demonstrar os erros dos personagens e mostrar a limitação humana. Diferente dos livros da época, que mostravam a superioridade dos deuses e a superioridade de semi-mortais. Então a gente vê isso muito na literatura grega, né? Falando das Odisseias, enfim, que mostra os personagens perfeitos que não contêm erro nenhum. Nada mais para dar publicidade aos textos. Porque a gente sabe que verdade era pouco naquelas histórias. Continuando. Porque a gente pode confiar na Bíblia porque as promessas bíblicas se cumprem. As promessas são condicionais mediante a obediência, paciência e perseverança do povo. Na Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, mas não é assim não. Só porque ele faz promessas para a pessoa vai se cumprir não. Ô, As Caleb, promessas são... rapidinho, desculpa interromper, porque aqui não passou o slide não, ainda tá no expor a limitação no meu. Não sei se mudou para outras pessoas. O meu irmão aqui passou. Vê isso. O resto de todo mundo Aqui passou. também passou. Pra mim mudou também. Eu também, passou. Ah, então foi aqui mesmo. Eu vou voltar. Eu passo e volto para ver se melhora aí. Voltei. Passei. Ah, saiu? Ah, ok. Pronto. Acho que vai abrir. É porque realmente o Skype hoje está uma benção. As promessas do povo, ou a promessa de Deus para o povo, são condicionais. Então, ele fazia a promessa, mas dizia, olha, vocês têm que permanecer fiel a mim, você não pode fazer isso, não. Se vocês fizerem, vai alcançar. Se vocês não fizerem, não vai alcançar. Então, aí a gente tem dois exemplos. A gente tem o exemplo de Gálatas e o de Hebreus. Dara, tu leu de Gálatas? Oi? Tu leu de Gálatas? Sim, sim. Vamos lá. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não, acho que foi um erro meu de copia e cola. Mas enfim. As promessas de Deus não somente para o bem, não. Existem promessas para o mal também. Então, se você realmente não seguir os planos de acordo que ele determinou, você não vai se dar bem. Então, tem caminhos que às vezes a gente acha que é bom, mas é diferente de Deus, e a gente cai no erro e são caminhos de morte.
Riane, tu leu de Hebreus? Leio. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Mais um aí, a gente tem um exemplo de promessa condicional. Então, Deus mandou Abraão sair da sua casa, da sua parentela, e ir para uma terra que ele não sabia onde era, não sabia o que ia encontrar lá. Mas ele recebeu a promessa que ele ia ser pai das nações. E por ele crer, por perseverar, e por ter obediência, e por ter paciência ainda mais, ele foi dito como pai da fé, né? Então, por Abraão se cumpre uma promessa que foi dada a ele, né? Então, pelo que ele acreditou. Então, as promessas de Deus, principalmente a nossa promessa que a gente tem hoje maior, que é a salvação, elas se cumprem. Ok, a gente não vai ter como saber isso agora, mas pelo menos olhando para o passado, a gente consegue enxergar promessas que se cumpriram para o povo. Então, muitos povos receberam o aviso que iriam ser destruídos caso não se corrigissem. E muitos deles continuaram no caminho de erro, e o que aconteceu? Foram destruídos. Então, as promessas são condicionais. Se você faz aquilo, você alcança. Se você não faz, você tem outro destino. Alguém ia falar? A gente vê isso claramente também no Antigo Testamento, né, Caleb? Oi, tô ouvindo. Agora tá uma zoada muito alta, é aí? Não, né, aqui não. A gente vê isso Breno. claramente Certo. também no Antigo Testamento, né? Sim. Onde Deus queria passar as lições para o povo de Israel, no sentido do que seria correto ou incorreto, né? E ali claramente se via a aplicação da justiça imediata de Deus, né? Então, se o povo andasse na lei, se o povo cumprisse, fizesse de acordo com que Deus designava, o povo era abençoado e próspero. E se Isso. eles não fizessem, eles eram castigados e amaldiçoados, né? Então, muita gente pensa que Deus, ele é de uma forma no Antigo e é de uma forma no Novo. Mas, na verdade, a gente vê uma revelação progressiva e uma forma também pedagógica de Deus mostrar quem ele é para o seu povo, né? Do que agrada a Deus ou não. Então, a gente pode utilizar um exemplo, uma educação de uma pessoa, né? A gente não conversa com uma criança, educando uma criança, da mesma forma que a gente vai ensinar o que é certo ou o que é errado para um adolescente, né? Quase adulto. A gente não vai falar com os dois da mesma forma. A gente pode mais ou menos comparar isso, né? Então Deus, inicialmente com o povo hebreu, ele agiu de uma forma, né? E posteriormente Deus, em sua revelação progressiva, quando o povo já tem um entendimento do que agradaria a Deus, do que não agradaria, a gente vê, como eu posso dizer, uma postura mais nos esclarecendo a nossa responsabilidade, né? Perante a sua soberania, perante a sua vontade, né? Verdade. E é bem isso mesmo. Então, hoje, nesse tópico em específico, a gente pode entender que Deus é didático e a Bíblia expõe essa metodologia de Deus atuar na história da humanidade. Então, a gente pode utilizar isso também na nossa vida prática, né? Então, se a gente fizer isso, a gente alcança. Se a gente não fizer, a gente não pode colocar a culpa em Deus por conta das nossas próprias insuficiências. Então, a gente, para alcançar a salvação, a gente precisa ser fiel à palavra dele. Se a gente não for, realmente... Pode falar. Eu demorei, né? Estou voltando agora. E é interessante também pensar o seguinte: as promessas de Deus,
elas podem ser comparadas com direitos e deveres. Em que sentido? A promessa é um direito que se é adquirido, mas para que você possa gozar desse direito que você adquiriu, existem deveres que você tem responsabilidade para com eles e que você precisa cumprir. Porque se a gente só fosse gozar do direito da promessa e não tivesse deveres correlacionados a isso, que significa um compromisso com Deus, uma vida cristã de retidão, infringiria o critério de parcialidade de Deus. Pronto, perfeito. Vamos dar sequência. Alguém mais quer falar? Sim, só complementando, né, o que Renato estava falando, que para a gente, né, a gente que está vivendo essa época contemporânea, a gente pode dizer assim, que nós nos encaixaríamos num apocalipse, né? Por que não pensar dessa forma? Já que todos os indícios mostram isso, e também não só entendendo o apocalipse assim de uma forma ampla em sua interpretação, né? Mas a gente meio que se encaixaria ali. O que é que pode acontecer se a gente fizer uma leitura equivocada, né? A gente vai colocar Deus numa forma de um Deus tribal. Como é que funciona a questão do Deus tribal? É tipo, Deus está condicionado às minhas atitudes e às minhas ações. Como eu posso dizer, assim, tipo, se eu fizer tudo certinho e não errar, eu vou ser abençoado. Mas já se eu não fizer, se eu cair de alguma forma, eu vou ser amaldiçoado. A gente vê que isso cai por terra na vida de vários homens de Deus que pregaram o evangelho, que fizeram a vontade de Deus e tiveram uma certa dificuldade em sua vida. A gente estava comentando aqui, eu e Lilian, a gente estava conversando aqui em casa e nos questionando várias coisas acerca desse período que a gente está vivendo, né, de quarentena. E aí a gente estava comentando o seguinte: o que faz a gente, no caso, como casal, não ter sido acometidos por essa gripe? O que faz? O que nos faz merecedores de estarmos em nossa casa, no nosso apartamento, comendo, tendo conforto, tendo uma cama para dormir, e não ser, por exemplo, uma pessoa que está na rua passando necessidade, sem casa. O que nos faz? O que nos faz estar aqui e não estar lá? Será que é porque a gente faz o que é certo? Porque, assim, existem também pessoas que moralmente fazem o que é certo, mas ainda não se renderam aos pés de Jesus, mas também estão em seus apartamentos, comendo das suas comidas, sentando às suas mesas, dormindo em suas camas. Existem pessoas cruéis, existem ateus que também estão em suas casas, em seus apartamentos, em suas camas, comendo da sua comida. Então, o que é que acontece? Existe algo que a gente vai chamar em teologia de a graça comum. Então, Deus, tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? Ele faz o sol brilhar sobre justos e injustos, né? Sobre fiéis e sobre ímpios. Ele faz a chuva cair para todos, ele proporciona o ar para todos. Então, nós compartilhamos da graça de Deus e a gente entende que tudo que a gente tem, a gente só tem para servir ao outro. Então, o que é que acontece? Paulo vai falar em 2 Coríntios que ele rogou, ele pediu 3 vezes a Deus para que Deus tirasse seu espinho da carne.
E nenhuma dessas 3 vezes ele foi atendido. Mesmo ele pregando o evangelho, ele plantando igreja, ele viajando, ele passando por perigos, ele se fingindo de morto para não ser mais espancado e morrer. O cara foi apedrejado, o cara foi chicoteado, o cara levou paulada nas costas. Enfim, Paulo sofreu pra caramba. E aí a gente vê na vida de Paulo meio que uma contramão da lógica que muitas vezes são difundidas da seguinte forma: se eu faço o correto, eu sou abençoado. Se eu não faço, eu sou amaldiçoado. Ok, beleza. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer. Vai acontecer. Mas a gente tem que entender uma coisa. A bênção de Deus, ela vai se concretizar na salvação, na justificação e na glorificação. Por quê? Porque a gente pode... Rapidinho, Lázaro, eu concordo com o que tu tá falando, mas tu não acha que Paulo pagou, meio que, tipo, ele acabou pagando pelo que ele já tinha feito, não? Ou, Sim. tipo, depois que a gente é perdoado, pronto, a gente não vai mais sofrer nenhuma pena e tal. Não, mas as consequências... eu não Pode vejo falar. como sofrer, tipo, em questão de castigo, sabe? Eu vejo como sofrer em questão de consequência. Tipo, Isso. Não que o que ele passou aqui, tipo, ele pagou um preço, como muita gente fala. Tipo, eu não acredito muito nisso. Castigo, né? Com castigo, né? Tipo, tá sofrendo um castigo, tá pagando pelos pecados, tipo... Eu não acredito nisso. A gente não paga, porque o preço que Jesus pagou já foi suficiente. O que eu acredito é na consequência. Tipo, eu sempre uso esse exemplo. Um cara que passou um tempão da vida, uma pessoa passou um tempão da vida fumando. Não, é nesse sentido mesmo, é nesse sentido de consequência de tudo que ele fez, tá ligado? Pronto. Aí, tipo, De tudo que ele já havia feito e tal. Não, Sim. se é no sentido de consequência, sim. Com certeza, né? Mas assim, nem sempre a gente vai usufruir. Assim, a gente sabe que existe essa regra, obviamente. Se eu passo a minha vida toda fumando, eu vou sofrer a consequência por isso. Se eu passo a vida toda bebendo, eu vou sofrer a consequência por isso. No caso de Paulo, ele era judeu e ele sofreu as consequências por ele ter negado a sua fé e ter entrado numa seita, porque o cristianismo, para a época, era considerado uma seita e era como se jogasse pedra em toda a lei judaica, né? Então Paulo sofreu as consequências, sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que, e se eu não faço nada de ruim, sofro as consequências do que eu não fiz de ruim? Tá entendendo? Eu estou trazendo uma seguinte lógica, de que, para nós hoje, de maneira geral, a gente deve considerar a bênção o que vai se concretizar no processo de glorificação. No processo de glorificação, não. Na glorificação. O que é a glorificação? Jesus voltou, essa é a nossa bênção. É alcançar a salvação em Jesus. Essa é a nossa bênção primordial. Primeira, fundamental, necessária, basilar. Então, nada que venha antes disso, tudo que vem antes disso é misericórdia e graça. Não é fruto nenhum do nosso merecimento. Porque o que é que acontece? A nossa mente religiosa vai funcionar da seguinte forma: eu vou fazer para ter. Eu vou fazer para ter. Eu vou fazer para ter. Mas chega um dia que dá falha, dá um tilt. Ou seja, chega um dia que você não tem. Aí você, uma pessoa que não tem uma fé muito bem estruturada, ela pode pensar: como assim, Deus? Como isso está acontecendo comigo? Toda vez eu fiz e sempre tive. E agora eu fiz também. E eu não o que tu estás falando. Só para dar um exemplo, eu estava vendo um vídeo hoje daquele cara do Jesus Cop. Aí ele estava falando que ele teve coronavírus e ele já está bem. Só que aí ele estava comentando sobre o fato de ter ficado com coronavírus, porque ele falou assim: se a gente fosse olhar, as pessoas iam dizer que injusto, você fazendo as coisas direitinho, estava lá, ficou doente. Ele falou: vocês têm que se surpreender por vocês estarem saudáveis, porque se a gente tivesse o que a gente merecia, a gente deveria estar tudo morto. Se a gente olhasse por essa perspectiva em muitas coisas, a gente começaria a olhar diferente as situações ruins que a gente passa.
Porque a gente tem que entender também que todos nós somos pecadores. Então, assim, como o Lázaro está falando da graça comum, né? Então, se a gente hoje não tem um castigo, e você complementou bem, se a gente hoje não tem a doença, não é porque a gente fez alguma coisa, não. Não é por méritos nossos, não. É somente graça de Deus e não aplicar o que nós merecíamos realmente, né? O que acontece? Deixa eu só fazer um link do que o Lázaro falou das promessas da Bíblia. Existem dois tipos de promessas, assim. A promessa geral, eu vou botar entre aspas, que seria a promessa da salvação para conosco. Então, se a gente crê em Jesus Cristo e pedir perdão pelos nossos pecados, nós seremos salvos. Essa é a promessa para todo mundo. Essa é a promessa geral que é feita para todo mundo. Aí entra no outro ponto. Existem as promessas específicas. Vez ou outra, Deus faz uma promessa específica para cada um. Aí ele vai ao íntimo e fala, diz, olha, eu tenho para você isso, isso, isso. Então, existe esse tipo de promessa também, né? Mas para alcançar, vai muito também do que foi feito no Antigo Testamento. As pessoas têm que ter paciência, obediência e perseverança nessa promessa. Agora, claro, nem toda promessa recebida é promessa de Deus. Às vezes a gente sonha e acha que pelo nosso próprio sonho é promessa de Deus. Não. Então, a gente tem que diferenciar que existem promessas e promessas. Existe a promessa que é feita na Bíblia, é uma promessa geral, que para todo aquele que crê e pedir perdão, será perdoado e será salvo. Essa é a promessa que nós cremos. Existem outros tipos de promessa. Os outros a gente não pode citar porque a gente não tem um exemplo taxativo segundo a Bíblia, já que a nossa vida é depois, obviamente. Mas existe esse tipo também. Mas o que Lázaro estava falando é que nós não somos merecedores e tudo que aquilo que acontece não é por conta de nós, mas é o plano de Deus. Aí a questão é que a história da humanidade é Deus fazendo, escrevendo. Não é fulaninho barganhando, não é fulaninho trocando favores. Aí vai muito do que ele estava falando do Deus tribal, né? Então, se acontecia um terremoto, as pessoas faziam um sacrifício para que o Deus perdoasse e acontecesse o saciamento daquele terremoto, ou de uma praga, ou de uma seca muito grande. Então fazia esse tipo de barganha com Deus. Com o nosso Deus não é assim. Deus já instituiu a história e as suas vontades. A gente que tem que moldar conforme a música. É bem isso, né, Lázaro? Se puder me corrigir se eu falei alguma coisa. Não, é exatamente isso. Com isso eu não estou dizendo que ninguém vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai se aproximar de Deus. Eu não estou querendo dizer isso. Por favor, minha gente, entendam, viu? Continue lendo a Bíblia, orando, jejuando, fazendo todas essas paradas de crente que a gente gosta. Mas o que eu quero dizer é que fazendo isso, você pode contrair o coronavírus. Fazendo isso, você pode abrir a porta da sua casa e ser assaltado. Fazendo isso, você pode atravessar a rua, Deus o livre, e ser atropelado. Tá entendendo? Tá bom, vamos montar Lázaro porque já tá com Deus o livre aconteça isso, mas assim, entenda que não existe maneira nenhuma da gente barganhar com Deus. A graça de Deus é a nossa maior bênção e ela, e somente ela, nos basta. O que vem, amém, Senhor. Misericórdia. É porque assim, tipo, tudo que acontece, essas coisas todas que acontecem nas nossas vidas, tipo, eu vejo como Deus forjando o nosso caráter, sabe? Tipo, fortalecendo a nossa fé também, em vários aspectos. Então, faz parte da nossa vida, do nosso processo de santificação, tá ligado? Então, tipo, às vezes a gente acha que só porque tal coisa tá acontecendo, a gente não tá tendo fé suficiente. Eu conversei com uma pessoa ontem e ela tava conversando, falando pra mim sobre ansiedade. Aí ela disse que várias vezes, quando tá tendo crise de ansiedade, ela acha que é porque ela tá com pouca fé. Eu vou explicar pra ela que não. Infelizmente, muitas pessoas ainda têm esse pensamento de, tipo, algumas coisas estão acontecendo na minha vida porque eu tô com pouca fé, porque eu não tô tendo fé suficiente para que isso não aconteça. Então, eu achei que esse comentário de Lázaro foi, tipo, super pertinente, porque a gente faz mesmo isso, de pensar assim, às vezes. A gente acha que pode barganhar com Deus. E outra coisa, né? A gente sabe que se a gente for, por exemplo, dizer para Deus,
eu vou, sei lá, vou fazer um jejum de 3 meses. Se o Senhor me der isso, você vai ficar falando sozinho, meu anjo. Deus vai lhe deixar falando sozinho lindamente, que ele é desses, bem Ainda vai maravilhoso. emagrecer, né? Que você Vai merece. estar só É fazendo verdade. dieta. Então, mas Não galera, esse jejum adianta pra não, pô. emagrecer Você tem realmente que resolve. oferecer alguma coisa, porque nada do que você oferecer, Deus precisa. Você que precisa de Deus. exatamente. E assim, eu compartilhei isso com vocês porque assim, no dia que eu tava, que eu e Lilian a gente tava conversando sobre isso, eu, querendo ou não, eu me dei ao luxo de engatilhar esse pensamento. E eu disse, não, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quem eu sou? Quem eu sou? Então, é algo que a gente precisa tratar em nós mesmos, assim, é um exercício diário, não é algo que é fácil, porque é como a gente fala, né? Por muito tempo a gente viveu uma influência bastante de venda de indulgências, né? A gente tem uma influência de troca, essa influência de retribuição, de fazer algo para ganhar. Então, isso é algo que a gente tem que realmente tratar dentro da gente a cada dia. É uma luta diária, sabe? A gente tem que ir se aprofundando em Deus, examinando as escrituras, orando, pedindo discernimento a Deus, para Ele nos ensinar a cada dia mais isso, entendeu? Não é algo que é fácil, mas é algo como a gente mesmo estava conversando. O próprio Jesus Cristo, que é o Emanuel, o Deus conosco, ele sofreu. Ele padeceu numa cruz, ele foi espancado, ele foi chicoteado. E ele passou por sofrimentos. Então, é um exercício que a gente precisa fazer. Voltando para a lição, né? Só finalizando o que o Lázaro está dizendo, eu acho que foi, pronto, o Rian estava falando sobre doença, que a ansiedade é muito associada. Tem a depressão também, que às vezes a pessoa acha que por conta de algum tipo de doença, estou com falta de Deus, isso, aquilo, outro. E não entende que a nossa natureza humana sofre de algumas particularidades que sobrevêm ao espiritual também. Então, só para deixar bem claro esse slide, porque as promessas bíblicas se cumprem, a gente pode crer na Bíblia. Então, se cumpriram para o povo de antigamente, e a gente entende pela Bíblia que Deus é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Então, ele fez a promessa para a gente da vida eterna. Então, se a gente crer realmente, a gente alcançará a vida eterna, porque a Bíblia assim o diz. Vamos passando. Porque a gente pode crer na Bíblia, porque não é preciso abrir mão da razão. Tem muita gente que acha que a racionalidade é uma inimiga mortal da fé, enquanto não é. Fé e razão devem andar juntas. A gente tem que entender que se a gente o porquê está crendo, a gente está tendo uma fé puramente tola. A gente tá tendo fé em algo que a gente não pensa. Então a gente está sendo basicamente um alienado. Do mesmo modo, se a gente fica tentando a gente tenta ser o mais cético possível e não acreditar nas coisas, a gente não tem fé. A gente só tem um ceticismo puramente. Então, o ideal é equilibrar as coisas. A gente tem que entender e pensar o porquê nós estamos crendo. Eu acho que, por exemplo, da frasezinha da ABU, que é fé que pensa, razão que crê. Eu lembrei porque tem na minha vida como olha aí. de Tá vendo? Serviu para alguma coisa, mas é justamente isso. A gente tem que começar a pensar da fé. Não sei se vocês estão me vendo, mas eu vou fazer um merchan. Tem esse livro aqui, do Dr. Rodrigo Silva, O Ceticismo da Fé, que é justamente a gente tentar entender a nossa fé através da razão também. Então, hoje a gente pode... Nesse livro fala muito sobre o ateísmo, o ceticismo, enfim, durante a história. Mas uma coisa que ele pontua bem é que ter fé foi antes de você não ter fé. Então, a sociedade, desde o começo, ela cria em alguma coisa. E só depois foi se questionar para não crer. Não sei se vocês estão podendo me entender, mas primeiro eles criam em Deus, para depois eles disseram assim, não, a gente não quer mais crer em Deus. Então, fé é uma coisa intimamente ligada à natureza humana. Mais na frente, em alguns estudos, a gente vai estudar o porquê
de nós adorarmos as coisas. Então, por que a gente tem que ter fé em alguma coisa? Então, mas, a princípio, fé e razão andam juntos. Aí você pode até levantar assim, e a teoria do Big Bang e Gênesis? Elas não se excluem. Se você olhar bem, elas caminham lado a lado. Mas a gente vai tratar isso em outro slide. Eu vou ler esse daí, isso é rapidinho, porque por conta da hora também, já são 8h05. A hora passa muito rápido enquanto a gente está conversando sobre a Bíblia. Mas 2 Pedro 1,5 diz o seguinte: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar sua fé à virtude, o conhecimento. Então é preciso que a gente comece a ler realmente e estudar os textos da Bíblia. Para não só crer porque alguém disse que era verdade. A gente tem que buscar também. E aqui a gente está tendo essa oportunidade de trabalhar toda quinta-feira e durante a semana também em questionar momentos, texto bíblico. Eu tenho até conversado com o Cícero, que eu gosto muito dele, porque ele questiona e diz assim, por que isso aí é verdade e isso aqui não é? Então é justamente isso. A gente tem que começar a racionalizar nossa fé na medida de dizer assim, eu estou crendo em quê realmente? Será que isso é para me dar base a seguir? Porque realmente a fé nossa não dá base para nós seguirmos a nossa vida. Se a gente não tem a confiança, a gente não tem a certeza do que está crendo, como é que vai a nossa vida? E o segundo texto aí, Riane, por favor. Rapidinho sobre essa questão da razão. Eu vejo uma diferençazinha, da gente aprender a racionalizar a nossa fé e da gente abrir mão da nossa razão. Muitas vezes a gente acha que a nossa razão é o fato de estar certo. Eu sempre vejo isso em relação a perdão ou a alguma coisa. Em alguns momentos, Deus pede que a gente abra mão da nossa razão, que é do que a gente acha que tá certo. Tá entendendo? Isso. Sim. E aí existe uma diferençazinha, óbvio, a gente não precisa deixar de ser racional para ter fé. Mas a gente precisa, às vezes, abrir mão do que a gente acha que tá certo e defende com unhas e dentes e tem 1000 argumentos por Deus, sabe? Ele dá uma tapa nos seus argumentos, mandando você deixar eles todos de lado, porque o que ele tá lhe dizendo é o que mais importa. É só saber diferenciar um pouquinho isso, pra gente também não achar que não precisa abrir mão da razão e que vai estar certo o tempo todo. Não, sim. É porque quando a gente diz razão, abre margem para muita coisa. E às vezes a gente acha que razão é porque nosso conjunto de experiências próprias que já foram provadas na prática. Então a gente acha que isso é razão. E nesse livro, principalmente, ele trata muito sobre a verdade, o que é a verdade realmente, e esse conceito de verdade através dos tempos. Então, a razão seria pensar o porquê aquilo é verdade. E a fé é somente crer em algo esperando a verdade. Não sei se deu para entender bem, mas um é tentando provar, testar Deu assim, sim. e a outra é crer. Crer nessa em trilhar aquele caminho, né? Mas bem, espero que vocês possam ter entendido aí que fé e razão, elas não são... Rapidinho, Caleb. Por favor. Só acrescentando, né? Essa semana eu tava na casa da minha tia, aqui em cima de casa. Eu não saí de casa, gente. Aí em cima da minha casa. Aí eu fui lá pra gente comer e tal. Aí ela pegou e tava assistindo um programa, que é acho que é o History. Acho que é esse o nome, não sei não. Aí é negócio, só que não é só história de bicho, nem nada disso. Era que tinha a ver com a Bíblia. É um cara que ele sai por aí procurando coisas da Bíblia. E, ele comprova através de evidências mesmo. Aí ele foi pesquisar sobre Sodoma e Gomorra. E aí, é bem interessante, assim, claro que a gente não vai se apegar àquilo, óbvio. E ele até fala sobre isso e tal, que a gente não vai totalmente apegar àquilo, mas que ele vai atrás de provas. E é muito, muito, muito interessante. Ele falou da abertura lá do Mar Vermelho e falou também sobre Sodoma e Gomorra. E, é muito interessante, porque quando ele foi pesquisar, ele procura o pessoal que entende dessa área, né?
E aí, essas sim. pessoas que são especialistas nas coisas que ele quer, eles explicam o que ele está procurando, né? E, tipo, ele achou um, acho que foi um templo, uma cidade sobre escombros e tal, e aí ele falou que achava que lá tinha sido Sodoma, e depois ele começou a explicar, e, tipo, ele foi até a dos apócrifos, dos livros apócrifos, enfim. É bem legal o negócio, eu achei bem, O bem programa, né? interessante. Depois eu boto aqui o nome lá do programa para vocês assistirem, já que tá todo mundo em casa. Era isso. Muito bom. Veja, outra coisa que foi bom que você falou isso, aqui a gente está no projeto, a gente está apresentando, na maioria das vezes, o ponto de vista nosso. Não exime que existam outros pontos de vista também. A gente está até conversando isso com Lázaro e Renato esses dias. Então, às vezes, a gente fala de um assunto, um ou outro polêmico, e a gente traz o nosso ponto de vista. Então, vocês fiquem livres para racionalizar o que a gente está falando e pesquisar também para tirar suas próprias decisões. Então, o que a gente tem fé realmente é que Cristo salva. Isso ninguém discute, não. Mas os outros aspectos quanto a um ou outro assunto, é bom que vocês pensem também e tentem tirar aquilo que é mais edificante para as suas vidas também. Então não tirem tudo que a gente fala como verdade, porque nós somos pecadores e como pecadores nós somos mentirosos também. Então fiquem de olho no que a gente está falando. Vamos dando sequência, porque o que Júlia vai falar, a gente vai falar em outro slide. Então por isso que eu não vou falar muito do que tu falou, Júlia. A Bíblia revela quem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a gente entende como personagem além da história. Então, não é narrado somente na Bíblia. Existem outros manuscritos encontrados na época que citam a figura de Jesus. E a figura de Jesus, além de ser um personagem histórico que divide a história da humanidade em antes e depois de Jesus Cristo, ele é um personagem muito complexo. Tão complexo que uma pessoa que fosse desenvolver tais características seria tão famoso, seria o autor desse Jesus. Seria uma pessoa mais famosa do que o próprio Jesus, de tão complexo que é. Vamos botar um exemplo? Eu vou citar um personagem aqui, Hamlet, que é de Shakespeare. Então, é um personagem famoso, complexo, mas famoso. Mas todo mundo conhece mais Shakespeare do que Hamlet, porque ele foi o autor da obra. Então, Jesus é um personagem mas tão bom, tão maravilhoso, que alguém que tivesse a mentalidade de pensar uma figura de Jesus seria, com certeza, bem mais famoso que Jesus. Então, a gente pode crer que, através do tempo, da história, Jesus realmente existiu. E se ele existiu, muito do que foi dito na Bíblia, narrado, é verdade também. Tá certo? Há um texto de Filipenses que aí fala da figura de Jesus, porque muitos morreram dizendo assim, eu acredito nessa história, eu acredito na verdade. E por isso deram a sua vida. Então, se a gente for olhar e analisar, que outra pessoa daria a vida por outra sem conhecer assim ao certo, ou tendo incertezas? Ninguém faria isso, porque ninguém quer morrer, né? Mas muitas pessoas morreram em nome de Jesus Cristo, justamente por acreditarem que ele era verdadeiro. Então a gente pode confiar na Bíblia, porque ela revela quem é Jesus Cristo em sua complexidade. Falando disso, eu tava falando Pode com falar. você, né? Eu tinha visto um vídeo que era uma reação de alguém de um vídeo Spotnik, que eles colocaram um cara que era ateu no banquinho e dizia assim: me convença que Deus existe. Aí, o engraçado que juntou que tava falando em relação a morrer por alguém, aí o cara já faz assim: não é possível, todo mundo lê a Bíblia, todo mundo acredita na Bíblia, porque o pressuposto era que o ateu disse que não acreditava, certo? Aí daí o cara fez. Mas todo mundo acredita, quer dizer que todo mundo é burro, todo mundo não entende nada e até agora ninguém percebeu que é tudo mentira. Aí o cara, mas você não me convenceu. Mas aí foi engraçado o argumento dele de dizer isso, tipo, é todo mundo doido que até agora ninguém percebeu que é mentira. Na pior das hipóteses, crer em Jesus Cristo não vai fazer nenhum mal para a sua existência. Então, crer e acreditar nele não vai trazer nenhum malefício.
Na pior das hipóteses, que Cristo não existe, que isso seja tudo mentira, a gente vai morrer e vai seguir a vida comum. E eu acredito que se existir outro tipo de Deus, outro tipo de entidade, ele não ia nos condenar por ser uma pessoa boa, entre aspas, tá certo? Buscando a perfeição. Mas, e se Jesus existir e eu não crer nele? Aí tem essa sacada, né? Pode falar, Robson. Até vi um pequeno texto sobre isso, que diz assim, se Deus não existe, na hora da morte a gente tá igual. Um cristão com um ateu. Mas se ele existe, meu filho, você vai para baixo, exatamente. Você vai em tobogã. Pois é exatamente essa referência que a gente faz. Então, a Bíblia revela, e a Bíblia é um livro que revela quem é Jesus Cristo. E o Jesus Cristo não é contido somente na Bíblia, é contido em outros manuscritos também. Então, a gente vê, através da história, referências a Jesus Cristo. Então, a gente pode confiar, pelo menos, na Bíblia por conta disso, porque pelo menos aponta quem é essa figura de Jesus Cristo. Eu vou correr por conta da hora, mas se vocês verem que está muito rápido, vocês me falam, tá certo? Aí a gente tem outro tema bem parecido com aquelas profecias, só que esse é profecias bíblicas, tá certo? E as profecias bíblicas que aí estão narradas é da própria, pelo menos eu peguei o exemplo da própria Bíblia. Então aí tem a profecia de Isaías, que foi um texto escrito muito antes da figura de Jesus, então acho que mais de 600 anos antes de Jesus vir, e aí está falando justamente do sacrifício que Jesus fez na cruz. Então ele fala das transgressões, como foi feita a morte. Mais na frente, nesse próprio texto, vai falar que ele foi perfurado, mas que nenhum osso foi quebrado. Então foi uma profecia que foi feita para Jesus. E foram épocas totalmente diferentes. Então a gente pode crer e confiar na Bíblia, porque existem profecias na própria Bíblia que se cumpriram. Tem outra profecia muito boa em Daniel, que aí fala da queda dos 4 impérios que... Daniel 2, meu irmão aqui está falando. Que fala da queda dos 4 outros impérios que iriam vir, e todos eles vieram e caíram em sequência, como a profecia. Eu acho que eu tenho um material, eu vou passar isso para vocês também, que fala a referência bíblica. Isso, perfeito. Bom, a gente pode confiar na Bíblia, porque na Bíblia há profecias bíblicas, e as profecias bíblicas da Bíblia se cumpriram. E existe uma profecia para a gente, e uma promessa, que dá vida eterna, caso nós crermos. Outra razão para a gente crer e confiar na Bíblia é que não existe contradições. Isso a gente até falou, que a Bíblia não contém erros. O que contém são visões diferentes do mesmo texto ou aspectos textuais de textos. Exemplo, tem um texto que é poético, então a gente vê uma mensagem que é de difícil compreensão, por exemplo, Apocalipse, que é um texto mais figurativo. Então não quer dizer que nada daquilo é fielmente ao pé da letra. E existem textos que são análises diferentes, são diferentes perspectivas. Aí está o exemplo do cego de Jericó, que em Mateus se relatam 2 cegos que encontram com Jesus. Mas Marcos e Lucas só citam somente um. Mas isso não quer dizer que existam apenas um cego. Quer dizer que a perspectiva de Marcos e de Lucas foram apenas em um cego. Mas que podia existir 2 cegos, depois viram 10 cegos. Mas só foi narrado 2 cegos. Deu para entender essa parte? Foi só um ângulo realmente diferente de cada um. Deu? Pronto. E existem outros casos que a perspectiva da história é bem parecida, mas se tratam de momentos de histórias diferentes, como existe em Mateus 5, do 1 ao 3, e de Lucas 6, 17 ao 20. Salvo engano, esse é o texto da mulher. Deixa eu só abrir aqui na Bíblia, só um minutinho. Não, esse texto aqui é o das bem-aventuranças. Tá, deixa eu ver de Lucas. Isso, das bem-aventuranças. Então foram momentos diferentes que parecem ser o mesmo momento, mas não. São momentos
diferentes. São situações totalmente diferentes, mas são bem parecidas. Ficou claro aí que na Bíblia não há contradições e por isso a gente pode confiar na Bíblia. Então não é à toa que o Deus eterno iria se revelar através de um livro e iria haver erros. Não seria lógico ele fazer esse tipo de abordagem. E também não seria lógico ele deixar que a Bíblia permanecesse todo esse tempo com erro. Seria controverso da parte dele, tá certo? Aí vem a parte que alguém quer falar? Porque eu vi que o microfone tá ligado. Júlia? Não. Bem, tem os textos também do Antigo Testamento que falam acerca dos animais. Oxe, ele ficou mudo. Tá mudo, vice Lázaro. Tu mutou teu telefone, teu microfone. Lázaro, vem para fora. Tá ligado agora? Tá ouvindo. Agora tá ligado. Pronto. Tem alguns textos no Antigo Testamento que fala acerca dos animais de Davi, aí dos animais e posses de Davi. Aí um texto relata que ele tem quantidade X e outro texto relata uma quantidade diferente. Aí o pessoal também usa isso como um argumento para descredenciar a Bíblia e tal, mas muito como tu falou, né? São pontos de vista, né? E isso é algo muito pequeno em relação à grandiosidade e à coerência de toda a Bíblia, né? Pois é. A gente tem também as descobertas da ciência, que as descobertas da ciência, em nenhum momento, elas contradizem o que a Bíblia diz. Se a gente hoje fala muito de Gênesis, principalmente no princípio, a gente não tem uma controvérsia com a teoria do Big Bang. A gente entende que houve uma origem. Só que o povo, naquela época, não iria entender o que seria o Big Bang. Então, para Deus, para revelar a história para aquele povo, ele só disse, eu criei as coisas. E isso basta para a limitação humana daquele povo. Hoje, realmente, com o avanço da modernidade, a gente pode entender que existiu realmente o Big Bang, existiu um ponto que explodiu e seguiu e formou todos os astros. Mas isso não contradiz o que Deus fez. E mais, precisava-se ter uma ação original, uma ação inicial para que tudo aquilo aconteceu. Reforça mais ainda que alguém estava por trás disso, porque nada no universo se cria do nada. Então tudo se transforma. Então precisava existir uma coisa antes dessa coisa para poder se formar no universo. Então é como se a ciência, realmente as descobertas da ciência, como até a Júlia estava falando, tanto arqueologicamente, da cidade, tudinho, a Bíblia mais uma vez está correta nesses pontos. Precisava existir algo pensante, inteligente, que transcendesse essa história da humanidade e que estivesse por trás de tudo isso. E isso eu só encontro na figura de Deus. Por isso que a minha fé é racional nesse ponto. Se a gente olhar para a ciência, para a história, tudinho, a gente vê que, poxa, nada é por acaso. Não tem como as coisas acontecerem desse modo sem que tenha alguma entidade superior por trás disso, sem ter Deus, realmente. Ficou claro aí? Um bom exemplo sobre isso, Caleb, é sobre a fala do homem, né? Você pega dentro de uma história humana, crianças que por meio ou de acidentes ou de abandono, que são criadas por grupos de animais. Como a gente já viu, crianças que foram criadas por alcateia de lobos, crianças que foram criadas por porcos. E uma característica que elas desenvolvem é que essas crianças não aprenderam a falar. O homem ele só aprende a falar se ele ouvir outras pessoas falando. E se você remeter a todos os nossos antepassados, você vai ver que o homem, para ele ter aprendido a falar, ou ele ouviu alguém, ou ele foi criado falando. Mas peraí, isso aí é de quê?
Né, ele está falando assim da reprodução da fala através de grupos de sociedade. Eu não vou entrar nem nesse aspecto, primeiro porque a gente não tem tempo, porque esse é um assunto muito polêmico. A fala evoluiu, né? Mas, sim, a construção da fala evoluiu. Mas ele está dizendo assim, se a gente for pegar um grupo social e colocar assim, ele por si só não iria falar por si só. Então ele precisaria escutar alguém para falar. Mano, ele está botando esse ponto de vista. Não, não, ele está botando assim, como se o homem fosse reprodução do ouvir falar de Deus. Ou ele foi criado falando, como ele está colocando, ou ele ouviu falar. Não vou entrar nesse mérito, porque a gente está estudando a Bíblia e a gente não está estudando comportamento sociológico de sociedade. Até porque isso é um assunto bem polêmico. Mas que vocês entendam que as descobertas da ciência elas não anulam aos acontecimentos presentes na Bíblia. Então, se a gente falar aqui do Big Bang, a gente está falando aqui da criação do mundo. Elas parecem, ao primeiro ponto, desconexos, mas vocês podem entender que no Big Bang existia uma ação. Se a gente for olhar o texto de Gênesis, existia uma ação no existir, tá certo? Passando a isso, temos a experiência pessoal, que é a Bíblia por si só, a gente pode confiar nela, porque ela é um livro autorrevelado. Não precisa que as pessoas, que alguém te explique tintim por tintim. Claro, um precisa. Mas se a gente for ler a história central, a gente vai entender e vai compreender o que está acontecendo ali. O que está aparecendo em experiência pessoal, não? Não. E aí, agora? Aqui tá Tá aparecendo. aparecendo. Pronto, foi só o celular mesmo que não estava pegando. A experiência pessoal é que as pessoas por si só, elas podem ter essa intimidade com o próprio Deus, com o próprio Criador. Então, o Criador que fez todas as coisas, ele se revela na Bíblia e fala com o leitor. Coisas que eu acredito que não acontecem em livro nenhum. Então, se a gente for trazer todos os best-sellers do mundo, nenhum deles chega aos pés da mudança social, moral que aconteceu as pessoas lendo somente a Bíblia. Então, o poder que a Bíblia tem em suas palavras é algo muito mais do que um simples livro. Além de que a gente tem uma diferença aí dos testemunhos dos apóstolos. Então, eles estiveram lá frente a frente com Jesus. E muita gente morreu e escolheu morrer por conta dessa palavra. E digo mais, tem gente que ainda hoje morre por conta da Bíblia. Diferente dos terroristas. Qual é a diferença dos terroristas para a gente que morre como testemunha do ouvir falar de Deus? Os terroristas, eles buscam a morte uma forma de barganha do que está acontecendo. O testemunho dos apóstolos não. Eles morrem porque acreditam que aquilo é totalmente verdade, já que eles não ganham nada com isso. Além do que... Os terroristas também pensam a mesma coisa, que eles estão certos. Calma. Mas os terroristas matam também, né? Matam. Eles matam por isso. Por acreditar nisso. Entendeu? Quando a tu fala diferença é que a gente morre. né? Principalmente, né? O que é o grupo mais ligado ao terrorismo. Mas existem outras fés também que ao longo da história, que buscaram a morte. Que buscaram a morte de outras pessoas acreditando na sua própria crença. Então, os testemunhos do apóstolo, eles morrem por si só, sem revidar, por acreditar na palavra. Já os terroristas não, eles matam acreditando naquilo, morrem, se matando, né? Mas querem por um mal maior. Um mal que a gente entende de conduta moral, mas acreditando porque está eliminando tal povo. É diferente. Um morre em silêncio. Diz assim, ó, não morre negando, assim, olha, eu estou morrendo porque eu estou acreditando nessa palavra. O outro está morrendo porque quer promover a sua fé. Deu para entender essa diferença? Riad? Deu. Ela tá calada, você tá tampando a boca dela, não, né? Ele que Ela ficou aí preocupado, mas o negócio era porque o argumento que tu usou batia pro terrorista também, entendeu? Morrer porque acredita naquilo, eles também acreditam. É, mas morrer e matar, principalmente. Mas o negócio de matar é que faz a diferença. Que faz a diferença do testemunho do apóstolo, que eles somente morrem. Dito isso, aí tem um texto de Filipenses que aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo,
quer pela vida ou quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, eu espero um dia estar preparado e que em pequenas coisas, quando forem me oferecidos, eu possa escolher a Cristo em vez da vida que esse mundo traz. Então, vez ou outra a gente tem esses episódios de negar ou não negar nossa fé e às vezes a gente escorrega. Então, tomara que nós, ao longo do se construa esse conceito de uma forma tão grande que diz assim, não, eu não vou fazer isso, embora seja muito vantajoso para mim aos olhos humanos, mas nada disso me importa. Concluindo, a gente citou aí pelo menos 10 motivos para que vocês possam crer na Bíblia, mas isso é apenas motivos exemplificativos, existem muitos outros. Mais importante que vocês pensem e raciocinem o que vocês estão crendo. Porque esse livro histórico atravessou inúmeras gerações. O conteúdo continua sendo atual, pois é da fala de um Deus atemporal, espiritual e eterno. E é esse Deus que a gente vai tentar estudar nas próximas aulas. Então, esses motivos... um negócio no tópico que tu falou de que a ciência comprova acontecimentos bíblicos. Uns meses atrás eu estava vendo uns estudos de uns pastores, que eles também são físicos, biólogos e tal, e eles estavam falando sobre isso, e eu estava vendo algumas diferenças que a gente confunde muito. Eu não vou entrar no detalhe agora, porque eu não sei explicar direito, só vendo de novo para eu lembrar. Mas o que eu queria dizer, uma frase que ele comentou, que para mim foi importante, foi de que, mesmo que ao longo do tempo a gente veja que a ciência conseguiu comprovar coisas que a Bíblia já dizia há muito tempo, a gente não fica condicionado a que realmente a ciência prove todas as coisas que a Bíblia já tenha dito. Porque ele falou, antes de que a gente veja nesse sentido de somente a comprovação, a nossa fé tem que estar acima disso. Eu creio naquilo antes, independente se a ciência vai comprovar aquilo ou não. Se eu vou estar viva para a ciência comprovar ou não. Sim. É porque realmente tem coisas que a ciência tenta provar. Mas a gente tem que entender que na nossa própria limitação a gente não vai conseguir provar. E se a gente conseguisse provar Deus, não era um motivo de crer em Deus. Porque se a gente crê que o Deus é todo-poderoso, como é que um ser todo-poderoso poderia ser provado pela sua própria criatura? Então é uma questão ilógica até. Não sei se deu para entender assim, tão resumidamente, mas tem coisas realmente que a ciência não vai bater, vai rodar e não vai achar, porque são coisas que são mistérios para o homem, né? E são até loucuras, né? Então o evangelho é um pouco de loucura quanto a isso também, porque tem coisas que a racionalidade por si só esbarra. Como é possível um homem ressuscitar por si só, depois de 3 dias? Não é possível. Então, aí a gente entra no campo espiritual, no campo que foge à materialidade e racionalidade propriamente dita, e entra mais no campo da fé. Mas que isso não anula o outro, né? Se a gente crê que Deus criou todas as coisas, a gente crê que esse Deus é todo poderoso e pode fazer o que quiser. Então, é uma coisa puxando a outra. Mas, enfim, esse aí foi alguns motivos para que vocês possam crer na Bíblia. Não é, eu acho que todos já creem já, mas que reforce a sua fé, porque vez ou outra vocês podem ser confrontados lá fora. E é bom ter argumentos para debater e para dialogar sobre a sua própria fé e dizer assim, eu creio por isso, e é um motivo, para mim, faz todo sentido, tá certo? Já deu 8h30, na verdade já são 8h35, né? Caleb? Pode falar, Lázaro. Tem uma frase que o pastor Jorge fala que eu gosto muito, que ele diz assim, a Bíblia fala que o peixe engoliu um homem, e eu creio. E se ela dissesse que o homem engoliu o peixe, eu creria da mesma forma. Eu acho muito interessante quando ele fala isso. Eu lembro bastante dele nessas discussões assim de Bíblia versus ciência, fé versus razão, né? Acho que é por aí. Eu acho que é um pensamento simples, mas eu acho que é por aí. Não descredenciando a ciência, que eu acredito assim que muitos dos achados científicos apenas está comprovando a ação de Deus, né? Isso. Mas eu acredito que é por aí. A ciência é uma coisa
A ciência é uma coisa muito boa para a humanidade. Mas Perfeito. muitas pessoas que fazem ciências, elas são pessoas, né? Elas são pessoas, então elas podem ter uma visão errada e tal. E tipo, é isso, tá ligado? A ciência é meio que um instrumento, né? E a pessoa Isso. que tá por trás, ela vai ser ruim, ela vai ser. Tipo, é isso. E uma coisa a mais, né? A gente crê que Deus deu capacidade ao homem de pensar e fazer tais coisas, né? Então, a ciência nada mais é do que uma aptidão que Deus nos deu para que a gente possa desenvolver em sociedade e no meio Inclusive, ecossistema que a já gente pode dizer vive, para o né? pastor Jorge que já fizeram a experiência de que uma pessoa consegue ficar 3 dias dentro da barriga de um peixe. Eita, disso eu não sabia, não. Brincadeira, mas é porque eu vi mesmo uma reportagem, o cara ficou dentro para testar e tudo, e sem respirador, não sei o que. Aí, já pode dizer que a ciência já comprovou isso aí também. Enfim, vamos orar, encerrando. Os que entraram depois, tem algum pedido, agradecimento? Nathan entrou depois. Breno entrou depois. Tem algum pedido, agradecimento? Lázaro entrou depois também. Primeiro, um agradecimento. Eu quero agradecer pela nossa igreja, pela generosidade dos nossos irmãos, pelas ofertas que a gente levantou semana passada para as doações de alimento do Projeto Ser Criança. E a gente está continuando na campanha, certo? A campanha ainda está de pé de recolher alimentos. E a gente pede que todos os alimentos sejam levados para a igreja, que também eles vão ajudar a comunidade de Cajueiro, o projeto Comunidade, dos meninos que os inconformados estão envolvidos, e o Ministério Esportivo, e também vai ajudar o projeto Ser Criança. Então, se você ainda não fez a sua colaboração ou quer fazer de novo, pode deixar lá o seu alimento lá na PIB, que está sendo de Deus. Essa semana, acho que foi ontem, ou antes de ontem, duas famílias lá do projeto nos solicitaram e a gente pôde ir lá na igreja e pegar 2 cestas, e mais 2 famílias foram abençoadas, e realmente é Deus agindo através dos irmãos, e agradecendo por isso, né? Alô, estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, só falando, tá travado a imagem. Só complementando, né, o agradecimento de Lázaro. Vocês estão me ouvindo? Tá. Acho que tá. A gente dos inconformados, entre a gente, né, para também não divergir com a campanha que a igreja estava levantando, a gente conseguiu fazer, arrecadar proteína, porque a gente viu a necessidade da comunidade em relação a isso também, não só a cesta básica. E aí a gente conseguiu arrecadar ovo, salsicha e sardinha. O pastor até postou e tal. E aí sábado passado a gente conseguiu levar acho que tinha 25 kits completos e mais uns 6, 7 que não tinham tudo, mas tinha ovo e salsicha. E assim, agradecer a todo mundo, né, que tá ajudando. A nossa igreja, o agradecimento de Lázaro foi muito pertinente. Nosso pastor, ele apoia muito a gente em tudo que a gente vai fazer. E é isso, agradecer por a gente estar conseguindo dar um suporte a quem está realmente precisando, sabe? Verdade. Alguém mais? Somente Deus mesmo, realmente. Para trazer um milagre através desse tempo de crise. Eu acho que ele é tão didático que até na corona ele diz assim, tá vendo você? Tô aqui dando suporte, tô controlando toda a situação. Eu falei, não sei se alguém ouviu, mas era por mim e minha casa. Pedi oração. Ok. Natane, tu vai falar? Bom, o meu não é nem pedido, nem agradecimento, é só um comentário do mesmo. Eu acho que foi Júlia que falou que chegou na casa da tia dela e a tia dela estava assistindo um documentário. Sim. Não foi? Foi eu acho que é o mesmo documentário que meu pai
estar assistindo. Se não for, é muito, muito parecido. E assim, o meu pai não é cristão, né? Então, e foi ele que tomou a atitude de começar a assistir esse documentário. E aí todo dia eu chegava em casa, e ele, como tá passando mais tempo em casa, né? Então fica muito tempo na frente da televisão e assistindo esse documentário. Aí eu estranhei, eu disse, mãe, o que é isso que o pai tá assistindo? Aí ela fez, é um documentário sobre a veracidade da Bíblia. E pelo que eu entendi, motivo, tanto que ele assiste mais do que ela e do que eu e minha irmã. E aí eu fico feliz, né? E assim, quando a gente começa a estudar, a gente vê a importância de ter uma pessoa dentro da minha casa que tem dúvidas sobre a veracidade da Bíblia e eu não sabia. Pois é, tá vendo? Tomara que, assim, Deus continue te usando, Nathan, para ser canal de bênção na sua casa também, né? E graças a Deus que até... Aí que tá a Bíblia, né? Que até as pedras clamam e falam sobre Deus se a gente não falar, né? Então, tem o mundo secular também que produz esses programas e fala sobre isso, mas aí junta, casa tudo com a sua potencialidade de falar sobre o Evangelho também, né? Então, graças a Deus. E tomara que quando ele perguntasse assim, vem cá, minha filha, o que é isso aí mesmo? Por que você saiba a resposta, né? Aí já vem um peso e uma responsabilidade sobre você, mas fique tranquilo que o Espírito Santo atua desde que você esteja se capacitando também. Gente, por conta da hora... A minha oração é que... A minha oração, né, nesse sentido, falando do meu pai, é que o Espírito Santo deu convencimento, né? Porque não adianta a pessoa assistir e eu ficar aqui pensando que ele vai crer por causa de todas as provas que estão ali expostas. Porque a gente sabe que tem pessoas que, embora vejam, não vão nunca acreditar, né? Como fala lá no começo do Novo Testamento. Pois é. Mas tem pessoas que o Espírito Santo revela. Então, essa é a minha oração. Ok. Cícero não orou aqui ainda não. Cícero, tu podia orar? Encerrando. Posso. Vamos lá. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Muito obrigado pelo ensinamento que veio através de Caleb, através de Lázaro, através de Renato, todos aqueles que falaram para a nossa compreensão, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito por nós. Abençoa a Riadne, a casa dela. Abençoa, realiza os desejos, os pedidos que eu não escutei, mas que a galera falou aí. E esteja por nós agora nesse momento do coronavírus, Senhor. Diminui o número de óbitos. Diminui não, né? Minimiza o número de óbitos. E continua continua por nós, Senhor. É isso que eu te peço, amém. Eu não sou muito bem. Amém. Eu gosto de Cícero porque Cícero é o mais sincero das pessoas a orar. E isso que eu gosto dele. Queridos, tem uns pedidos anotados por Riane e depois ela vai passar a lista da semana. Então que vocês podem continuar em oração pelos pedidos. O devocional continua rolando aí. E também os pedidos de oração pelo Ministério Portas Abertas, né? Então, hoje foram adicionados mais pedidos de família, então que vocês possam estar intercedendo também, que Deus escuta nossas orações. A gente viu resposta de oração já essa semana, então que vocês possam continuar orando sem cessar. No mais é isso, fiquem bem, eu vou disponibilizar depois dessa live gravada no YouTube, tá bom? Um abraço, vão em paz e não pequem mais. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe todos. Tchau, tchau. Deus abençoe.